Então vamos lá. Nosso desafio agora é resolver o exercício de número 18. Vamos ao enunciado. Um lote é formado por 10 peças boas, 4 com defeito e 2 com defeitos graves. Uma peça é escolhida ao acaso. Calcule a probabilidade de que ela não tenha defeitos graves, ela não tenha defeitos, ela seja boa ou tenha defeitos graves. Para nos auxiliar na resolução deste exercício, nós vamos então construir o velho quadro aí que nos ajuda na separação dos eventos. Então aqui nós dividimos esse quadro em 4 partes. Esse primeiro retângulo aqui representa o meu espaço amostral, né? O número de elementos do espaço amostral é 16. De fato, nós temos 10 peças boas, 4 com defeitos, 14 e 2 com defeitos graves, 16 peças ao todo é o número de elementos do meu espaço amostral, tá? Dentro desse espaço amostral, me interessa 3 eventos em especial. O evento B representa o número de elementos, o número de peças boas. Então, o número de elementos do evento B é igual a 10. Nós temos 10 peças boas. O evento D representa o número de peças com defeito. Ao todo, nós temos 4 peças com defeitos. E o evento E representa o número de peças com defeitos graves. Então vamos observar que nesse exercício nós temos duas situações que apresentam peças com defeitos, tá? Peças com defeitos, que poderia ser defeitos moderados, poderia ter alguma outra qualificação desse defeito aqui, mas não veio no enunciado, né? E peças com defeitos graves, tá? A gente precisa ter bem presente. Se eu falo simplesmente defeitos no contexto de calcular, né, se a peça, por exemplo, na letra B, a probabilidade de que a peça não tenha defeito, então ela não pode ter nem defeito moderado e nem defeito grave. Então, esse é um exercício que ficou um pouco confuso no seu enunciado, mas a gente vai contornando isso. Tá joia? Então vamos passar agora a análise de cada uma destas perguntas separadamente. Vamos passar inicialmente a solução da letra A. Qual a probabilidade de a peça escolhida ao acaso não ter defeitos graves? Então vamos abrir um outro quadro para a gente analisar essa questão. Vamos lá. Ok, então nós estamos aqui com o espaço de resolução da letra a probabilidade de que a peça não tenha defeitos graves. Vamos observar então, esse quadrinho vai nos acompanhar em todas as questões. Vamos observar que o objetivo dessa alternativa A é calcular a probabilidade de não ter defeitos graves, tá certo? Então eu tenho aqui o evento ter defeitos graves, é o evento E. Vamos separar aqui então o evento E, que é o evento ter defeitos graves. Ok. Como o problema pergunta a probabilidade de a peça não ter defeitos graves, estamos interessados então em saber qual é a probabilidade de ocorrência do evento complementar ao evento E, tá? Pois bem, para calcular a probabilidade do evento complementar de E, nós vamos usar a regra da probabilidade do evento complementar. Então, a probabilidade de ocorrência do evento complementar de E vai ser igual a quem? A 1 menos a probabilidade de ocorrência
do evento E. Certo? Então, o nosso problema aqui se resume basicamente em calcular a probabilidade do evento e depois fazer esta diferença. Então, qual que é a probabilidade do evento E? Veja que o número de elementos do evento E é igual a 2 e o número de elementos do espaço amostral é igual a 16. Vou fazer um cálculo auxiliar aqui, tá bom? Que é o cálculo da probabilidade de E. Essa probabilidade a gente pode calcular utilizando a definição clássica de probabilidade, que é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou, se você quiser, pode ser os casos prováveis dividido pelos casos possíveis, desde que os casos possíveis sejam equiprováveis. Ocorre aqui que todos os casos são igualmente prováveis, então eu posso aplicar a definição clássica de probabilidade. Neste caso, a gente vai chegar ao seguinte resultado: a probabilidade de ocorrência do evento o número de elementos do evento é 2, o número de elementos do espaço amostral é 16, simplificando isso daqui, a probabilidade de E será 1 sobre 8. Ou seja, a probabilidade de você encontrar ou retirar ao acaso uma peça com defeito grave é de 1/8. Bom, mas isso não responde à nossa pergunta. Eu não quero saber a probabilidade de uma peça com defeito grave, mas a probabilidade de não retirar uma peça com defeito grave. Então, eu vou agora usar esse cálculo que a gente fez aqui como complementar para poder calcular o que nos interessa, que é a probabilidade de não retirar uma peça com defeitos, ou a probabilidade de que a peça retirada não esteja com defeito. Então, isso vai ser 1 menos, agora eu conheço a probabilidade de E, que é 1/8, faço agora esta diferença, aqui, né, tirando o mínimo múltiplo comum, esse numerador vai ser 8 menos 1, e essa probabilidade, então, vai ser 7/8. Beleza, moçada? Então, essa é a solução para a letra A do exercício número 18. Vamos dar uma olhada agora na letra B. Vamos, então, à resolução da letra B. A probabilidade de que a peça não tenha defeitos. Beleza. Eu estava comentando exatamente sobre isso. Quando a gente olha aqui para os eventos, né, nós temos peças com defeitos graves e peças com defeitos. Olha, a forma que ele falou, ele não disse que esses defeitos são moderados e graves. Falou defeitos e defeitos graves, tá certo? Bom, neste caso, eu estou entendendo que se a probabilidade de a peça não ter defeitos, é que ela não deve apresentar defeito nenhum
independente da qualidade do defeito que se refere. Então, neste caso, eu estou entendendo não ter defeito como não ter nem defeito moderado e nem defeito grave. Como ele está pedindo a probabilidade de não ter defeito, a gente de novo vai recorrer à probabilidade do evento complementar, né? Então, a probabilidade de não ter defeito, e aí eu vou colocar não ter defeito algum, né? Para esse evento ficar diferente, né? Então, eu vou colocar aqui a probabilidade de não apresentar defeito. Vou colocar uma linhazinha aqui para significar que eu estou tratando o defeito como sendo nenhum tipo de defeito. Aliás, eu vou definir esse evento primeiro para ficar mais interessante essa coisa. Então, eu vou colocar assim, ó, D' vai ser qualquer defeito. Tá joia? Então, o que eu estou querendo é a probabilidade do evento complementar deste evento D'. Em outras palavras, eu estou querendo a diferença 1 menos a probabilidade de D'. De fato, se D' representa a probabilidade de qualquer defeito, o complementar dele é a probabilidade de a peça não ter defeito nenhum. Então, vamos fazer um cálculo auxiliar aqui, que é calcular a probabilidade de a peça ter qualquer defeito. Tá? Esta probabilidade, a gente vai dizer que ela é dada por quem? Pela probabilidade de ocorrência de um evento, que é a união desses dois eventos aqui, né? Então, nós temos que ter algum tipo de defeito tem 4 elementos, ter defeito graves tem 2 elementos, então ter algum tipo de defeito tem um total de 6 elementos. Então eu vou dizer que o número de elementos desse conjunto D' é igual a 6. E o número de elementos do nosso espaço amostral, nós já sabemos que é 16. Então, usando a definição clássica de probabilidade, né, a gente chega à probabilidade de D', que é igual a 6 sobre 16, ou, de forma simplificada, a probabilidade de D' é igual a 6 por 2 dá 3, e 16 por 2 dá 8. Então, nós temos 3/8 de probabilidade de algum defeito. Vou só corrigir esse 3 aqui, que ele ficou meio feio. Não pode ficar mais bonito, né? Mas menos feio. Certo. Com isso, eu agora consigo calcular a probabilidade do evento complementar desse meu D', que seria o quê? 1 menos a probabilidade de D' que a gente conhece, 3/8. Então, a probabilidade desse evento complementar vai ser igual a, tirar no mínimo múltiplo comum aqui, 8 menos 3, que é igual a 5/8. Então, isso mata aí
a pergunta da letra B. Qual a probabilidade de que a peça não tenha defeitos? Que ela não tenha nenhum tipo de defeito, é de 5/8. Ou seja, se você pegar uma peça ao acaso desse universo aqui, a probabilidade de que ela não tenha defeito nenhum vai ser de 5/8. Tá joia? E agora vamos lá dar uma olhada na letra C e resolvermos a última pergunta, respondermos a última pergunta desta questão 18. Vamos lá. Ok, vamos então agora avaliar a última pergunta referente a essa situação problema, que é a letra C, probabilidade de que a peça seja boa ou tenha defeitos graves. Então veja que agora aparece aqui a palavrinha ou, né? Nesse contexto, ou significa que a gente quer que aconteça uma coisa ou a outra ou as duas. Ou seja, estamos avaliando a probabilidade de que a peça seja boa ou tenha defeitos graves ou as duas coisas. Então, na verdade, nós estamos interessados aqui em saber qual é a probabilidade da ocorrência da união dos eventos B, peças boas, e E, apresentar defeitos graves. Qual que é a probabilidade da união desses dois eventos? Veja que boa ou apresentar defeitos graves são dois eventos mutuamente excludentes. Então, a probabilidade da união pode ser calculada, né, pela regra da soma. Isso será dado pela probabilidade da ocorrência do evento B somada com a probabilidade da ocorrência do evento E. Tá certo? Vamos rever aqui essas duas probabilidades. A probabilidade do evento B a gente calculou aplicando a definição clássica de probabilidade. É 10 em 16. É a razão entre os casos prováveis e os casos possíveis. A probabilidade de ocorrência do evento E é 2 em 16. Casos favoráveis, 2. Casos possíveis, 16. Então, a probabilidade da união desses dois eventos vai ser igual a 10 sobre 16 mais 2 sobre 16. Isso vai ser igual a 12 sobre 16, simplificando 3 dividido por 4. E aí, a gente encerra com isso o nosso exercício número 18. Lembrando, então, que como a gente está querendo nesta letra C uma coisa ou a outra, nós estamos trabalhando com o teorema da união. Tá joia? Então, eu espero que vocês gostem aí dos comentários do exercício, que seja proveitoso para vocês. Se prevalecer alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato pelo aplicativo ou pelo mural do Google Classroom.
Fim do exercício 18.